Brasil se despede de um talento que alegrava milhões de pessoas. O ator e humorista Paulo Gustavo morreu ontem aos 42 anos, vítima da Covid. Uma cidade vestida de luto. Paulo Gustavo sempre teve orgulho do lugar onde nasceu e foi criado. Agora há pouco, os moradores de Niterói transformaram os prédios numa plateia gigantesca e deram ao ator o que todo artista mais gosta de receber. Mesmo famoso, Paulo Gustavo nunca se afastou de suas raízes, de Niterói. Na confeitaria preferida, ele adorava a sopa de queijo. Muito alegre, solar, radiante, estressado por conta que tinha pouco tempo para fazer as coisas, mas sempre muito educado. Nós vamos sentir muito a falta do Paulo, tá? Nós estaremos sempre aqui, dispostos a servir, dispostos a demonstrar o nosso carinho que nós sempre tivemos, tanto pelo Paulo como pela família toda. Quando a carreira começou a deslanchar, uma conquista. Paulo Gustavo trouxe a família para morar nesse prédio. O porteiro Alcir não se esquece da alegria e da gentileza do ator e mandou uma mensagem para a mãe dele, a dona Déia Lúcia. Dona Déia, é o seguinte, força, tá? Força. Todos aqui gostavam do Paulo Gustavo, gostam da senhora. É a vida, né, cara? Essa doença é um problema sério, né? Entendeu? Não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco. Que Deus tenha ele em um bom lugar. As demonstrações de carinho e dor vieram de todas as partes. No hospital onde Paulo Gustavo ficou internado, fãs deixaram flores. Uma delas também perdeu a mãe para a Covid. Isso só me fez pensar que não é só na minha família que acontece isso. O que me conforta é que eu preciso ser forte, assim como a família dele também precisa, e que a vida tem que continuar. No centro do Rio, mais aplausos. O ator ganhou uma corrente de força e pensamento positivo de norte a sul do país nos quase 2 meses em que esteve internado. Hoje, essa corrente foi de tristeza, mas também de amor, como na despedida de alguém muito próximo da gente. Paulo Gustavo, como uma pessoa que estava muito presente na casa de todo mundo, foi mais uma dessas 400 e tantas mil pessoas que se foi para provar que não é uma gripezinha e a gente não está lidando com uma situação tão simples como é o normal. Ele estava muito presente na nossa vida, em todos os filmes que a gente assistia com a família. Então é uma perda gigante, não só pra gente no Brasil, mas tipo pra arte no geral. Assisti todos os filmes dele. Ele assim, ele trabalha com alegria, ele trabalhava com o coração, com a alma, com o espírito, né? Ele trazia uma representatividade sobre esse lado homossexual, tinha uma família maravilhosa, era um ator maravilhoso e vai fazer muita falta. A gente mesmo sem conhecer o ser humano, Paulo Gustavo, a gente amava ele, o Brasil inteiro amava o Paulo Gustavo. A dor da mãe, dona Déia Lúcia, não foi esquecida. Tenha muita força, né? Ficou 2 netinhos para ela cuidar, né? E que ela pense que ele estará lá junto com Deus. Porque ele foi uma pessoa que levou muita alegria para muita gente. Ontem, no início da tarde, dona Déia Lúcia, o pai, seu Júlio Marcos, e a irmã Juliana já sabiam que o estado de Paulo Gustavo era de extrema gravidade. O marido do ator, o médico Thales Bretas, também estava no hospital. Paulo Gustavo travou uma dura batalha contra as complicações da Covid durante 53 dias. Ele foi internado no dia 13 de março e já tinha sintomas graves. No dia 21, teve que ser entubado. Nos dias seguintes, os médicos chegaram a anunciar uma melhora. Mas o pulmão, enfraquecido pela Covid, foi infectado por uma bactéria. Paulo Gustavo passou então a usar uma espécie de pulmão artificial. No início de abril, ele enfrentou um outro procedimento para tratar fístulas, lesões, que faziam o ar vazar dos brônquios para as pleuras, as membranas que envolvem os pulmões. E mais uma vez apresentou melhora nos dias seguintes.
No domingo à tarde, Paulo Gustavo teve os sedativos reduzidos. Ele acordou e interagiu bem com a equipe médica e com o marido. Mas à noite, houve uma piora acentuada. Uma nova fístula causou um tipo de embolia que deixou bolhas de ar entrarem no sistema circulatório e chegarem até o sistema nervoso central. No início da noite, a equipe médica anunciou que o quadro era irreversível, mas que Paulo Gustavo mantinha os sinais vitais. Mais tarde, saiu o anúncio de que o ator, de 42 anos, tinha morrido às 9h12. Abalado, o marido de Paulo Gustavo deixou o hospital logo depois. Os amigos mais próximos dizem que Paulo Gustavo sempre foi uma pessoa muito generosa. Qualidade também da família, que mesmo nos momentos mais dramáticos foi transparente e compartilhou com os fãs as notícias dessa jornada tão difícil. Jornada de um artista que fica para sempre, como publicou hoje a atriz Fernanda Montenegro. Paulo Gustavo partiu no momento máximo de sua realização como ator, artista, como um sagrado provocador, como um ser aglutinador, um criador, um libertário. Sim, Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência. Com sua ausência, o nosso mundo cultural, teatral, ficou ainda mais pobre nesse momento trágico que vivemos. Você é e será sempre um referencial deslumbrante como ser humano. Para você, Paulo Gustavo, todos os aplausos. Amado por multidões, Paulo Gustavo fez o Brasil gargalhar com personagens inesquecíveis. O carisma, talento genial explicam tanto sucesso. Quando eles me ligaram para fazer essa temporada aqui, eu tentei falar, vou viajar, mas não dá para sair do Brasil, está queimado. Ninguém vê aqui, nem a plateia veio. Aí tá tendo que, no nível da carreira, que tá tendo que contracenar com plástico. Não é plástico, não, é papelão. Aliás, eu queria agradecer a presença de todos os papelões que estão aqui hoje. Plateia de papel só mesmo nesta cena, exibida em novembro do ano passado no programa Vai Que Cola do Multishow. Na vida real, o público de Paulo Gustavo é feito de carne, osso e identificação. E é tanta gente que não cabe em nenhum teatro do planeta. Milhões e milhões de pessoas assistiram, eu viajei por todo o Brasil. Hiperativo, surto, 220 volts. Os nomes das peças e programas entregam logo como é a mente que criou estes personagens. Rápida, elétrica, um raio de ironia que explode em gargalhadas. Um programa bom pra mim é churrasco. Churrasco eu vou engraçadinho, daqui a pouco eu pego, porque eu conquisto mais pelo humor do que pela beleza. É verdade. Isso é coisa boa de ser dita. A pessoa quando não vem bonita, Deus indeniza. Eu vim engraçada. Neste ritmo acelerado, o rapaz de Niterói conquistou milhões de fãs em 15 anos de carreira. Foi num 4 de maio, mesmo dia da morte do ator, que estreou Minha Mãe é uma Peça em 2006. O espetáculo foi feito no sufoco. A mãe de Paulo Gustavo conseguiu um empréstimo, o pai e a madrasta também ajudaram a cobrir os custos da produção. Logo nas primeiras sessões, os 120 lugares deste teatro em Ipanema lotaram com fila na porta. Depois vieram teatros cada vez maiores, em todas as regiões do Brasil. Em 4 anos, a peça foi vista por 500 mil pessoas. Carlos Alberto, você larga de ser irresponsável com essas crianças em cachoeira. É criança sim! 23 anos é criança sim! Mas a musa inspiradora não estava tão confiante neste sucesso. Quando eu fiz Minha Mãe é uma Peça no teatro, o primeiro dia que eu fiz, eu chamei ela para assistir antes do público. E como ela é a minha inspiração para Dona Hermínia, então a Dona Hermínia é totalmente ela, quando ela assistiu, ela não achou graça. Ela falou, não sei, Paulo Gustavo, você vai fazer isso, vai dar certo. Minha Mãe é uma Peça ganhou os cinemas em 3 filmes, vistos por mais de 25 milhões de pessoas. É a franquia com o maior público da história do cinema nacional. C, D, E... Deu S, mãe, já comprei. Vai, tem certeza? Vai, gente, peraí, vocês são muito rápido. A S, gente.
Acabei! Também acabei. Não acabei ainda. Mãe, tá roubando! Marcelina, você me respeita essa muleta aqui, hein? Eu acho que ali foi uma homenagem que ele fez pra mãe dele, assim que todas as mães se sentiram homenageadas. O carisma da personagem principal atraiu a multidão de fãs. Dona Hermínia Amaral lembra alguém que a gente conhece. Apegada aos filhos, com um coração enorme e quase sempre à beira de um ataque de nervos. Vem, minha filha. Vai pra casa, meu amor. Vai, linda. Você fica aqui, que você está atrapalhando ela. Ai, eu tô nervosa. A carreira do humorista também decolou na TV. Primeiro como cabeleireiro Renê da série Divan. Depois, Paulo Gustavo estreou no canal Multishow com o programa 220 volts. Foram 5 temporadas no ar e um especial de fim de ano na Globo. Porque eu tô certa, eu sou cidadã de bem. Bem rica, hétero, branca, toda certa. O ator também criou tipos para os humorísticos A Vila e Vai Que Cola. Eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim, porque você não me conhece, tá? Não te dou essas confianças. Obrigada. Por quê? Tu não é bicha? Não. Então tu é o quê? Eu sou bichérrima, bichorona, muito bicha, não tem a menor condição de deixar de ser, nunca mais. Você é bicha pra sempre. Ele despertava a admiração imediata dos colegas de cena. Aqui, vamos barrar em alguém pedir sorry? Vamos! Ó, essa moça aqui vindo, ó. Ai, sorry! Adorei! Um cara que colocou a comédia num lugar de muito destaque, de muito glamour, com todo o seu talento, um talento inigualável, um talento ímpar. O Brasil te ama muito. Um talento genial, capaz de transformar um ídolo, uma cantora internacional, em mais uma admiradora do humorista. A estrela do pop, Beyoncé, fez esta homenagem. Colocou a foto de Paulo Gustavo na sua página na internet. Uma fonte inesgotável de piadas, que improvisava e ria de si mesmo. Gente, mas eu sempre me vesti assim. O Messi se veste assim. Aqui você tá ridículo, os lerbloneses são finos. Você não tá maneira pra cá. Vão pra cá. Vão. Sabe quando faz assim? Vão. Não tem como falar de Paulo Gustavo sem falar da graça dele, né? Da genialidade da graça. A graça pela graça, a graça com inteligência, a graça com mensagem, a graça boba, a graça palhaça, a graça entregue. Todo tipo de graça ele fazia. Estar do lado dele era a graça em si. Paulo Gustavo também ajudou a combater o preconceito contra os gays. Dona Hermínia deu várias lições de amor e de compreensão sobre como aceitar os filhos como eles são. O que você está fazendo aqui, meu filho, é muito bonito. Você vai inspirar muita gente. Eu tô muito orgulhosa, meu filho, de você estar seguindo o caminho do amor. Obrigado, mãe. O amor de 2 homens, um casamento gay no cinema brasileiro de maior bilheteria é de uma importância gigantesca para nossa família, é uma referência imensa. Neste recado para o público, no especial exibido no fim do ano passado, ele fala sobre a realização em provocar gargalhadas. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e, infelizmente, essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. E esse humor todo que o Brasil tanto admirou, nas telas e nos palcos, os amigos e a família já conheciam na intimidade. Em cena, ele fazia qualquer um rir. Na intimidade também.
Gente, Mônica de Mina excelente, eu de Mickey. Mickey é gay? Não, Mickey não é gay, nem é casado com a Mina há 90 anos. Mas às vezes é um casamento que ninguém sabe. Não, mas ele pega homem. Eles são casados. Inclusive, encontrei com a Mickey um dia desse, até perguntei um negócio pra ela. Para quem convivia com o amigo brincalhão, era fácil entender de onde vinha tanta irreverência nos palcos. Como nessa conversa com Preta Gil. Eu dei uma ligada só pra te dar um beijo, ver essa fuça. Mas vocês acabaram que não atenderam. Deixa, Preta. O dia da caça, o dia do caçador, né? É aquele ditado. Que a bola você tá do pudim, né? Na brincadeira na cama, duas das melhores amigas. As irmãs Mônica Martelli e Suzana Capri, que dirigia os filmes dele. Gente, vamos às regras agora, tá? Tá. Sem gases, que isso aí não tem condição. Não tem condição. Não. Pros três isso, tá? E se você virar pra cá e Suzana pra cá, e eu, pra qualquer lado que eu virar, eu tô de cara com... Bafo no bafo. Eu tô igual... Vocês estão igual carranca. Suzana homenageou o amigo hoje. Você transformou muitos lares brasileiros com Dona Hermínia. Tocou em assuntos tabus e, através do seu humor, conseguiu ser político e ajudar a muitas famílias. Você é unanimidade. E ao conhecer essa família, se conhece a maior inspiração para o que Paulo Gustavo se tornou. Paulo tá atrasado. Deve estar fazendo a maquiagem. Vai chegar aqui todo de purpurina. Aqui eu fui no camarim dela e falei, mãe, vou falar uma coisa pra você. Calma, se a gente errar, antes de eu acabar, ela falou... Nesses momentos, o homem acostumado a tirar sorrisos por onde passava era quem dava as melhores gargalhadas. A malhação, ó, já tá pesando 100 quilos. Como é que a galinha faz? Como é que a vaquinha faz? Como é que o bezerro faz? Carneirinho faz? Isso, e como é que o elefante faz? O que não tinha graça para o Paulo Gustavo era ver o descaso com o avanço da Covid no país. Em janeiro, ele publicou nas redes sociais dele o apelo dramático de uma mulher por oxigênio em Manaus. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Paulo Gustavo escreveu: gente, pelo amor de Deus, ajuda, que tristeza. Cadê a vacina, gente? Quem pode levar oxigênio lá? Agora se sabe, pelos amigos, que ele próprio levou. Doou dinheiro para a compra de oxigênio. Agora se sabe também da generosidade. Eu não acho que é só a tristeza. Tem também uma violência que não é só contra nós que estamos perto dele, amigos e amores. Uma violência contra tudo que a gente tem de melhor. Tudo que o Brasil tem de melhor. É muito simbólico ele partir nesse momento. O Paulo Gustavo simboliza o quê? O trabalho honesto, a prosperidade pelo trabalho honesto. Ele simboliza teatros lotados, cinemas abarrotados. Ele simboliza a bondade, a generosidade. O bem que esse cara... Quando faltou oxigênio no Amazonas, ele mandou 500 mil reais de cilindro para lá. Ele nunca divulga essas coisas. 1,5 milhão para o padre Júlio Lancelotti, 1 milhão e tanto para a irmã Dulce. Todos esses valores que parece que não importam mais nesse momento. Paulo Gustavo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo e te agradeço demais. E a gente vai ralar para manter aquela ideia de que o Brasil é alegre, de que o Brasil é bom. Esse amor por Paulo Gustavo deu a ele uma família do tamanho do Brasil, ainda mais quando foi internado. As mensagens de esperança e otimismo chegavam de todos os lugares. Artista querido e reconhecido comoveu o público ao lutar contra uma doença que avança no país, agravada pelo negacionismo e a falta de uma ação eficiente das autoridades. O mesmo que acontece com outros milhares de brasileiros, que todos os dias lutam pela vida e não conseguem. A família de Paulo Gustavo fazia questão de lembrar dos mais de 410 mil mortos em todos os boletins médicos sobre o ator. Perder um amigo é muito, muito difícil. Perder um amigo como o Paulo é desesperador, é dilacerante.
E perder um amigo para um vírus para o qual já existe uma vacina é muito revoltante. A gente imaginou que nunca nada fosse acontecer com o Paulo, e o Paulo sempre se cuidou. Por uma questão de... o Paulo é o Paulo, sabe? Ele é muito presente nas nossas vidas, mas não existe essa regra. Não existe. Essa dor não começou com a gente, ela não vai terminar com a gente. A verdade é que a vida do Paulo, que pra gente é fundamental, ela não é mais importante que a vida dessas 411 mil pessoas, fora os números de hoje e os números que vão vir. A perda de Paulo Gustavo, para mim, é algo muito profundo na alma do brasileiro. Tem que vir uma resposta da alma brasileira à situação que nós estamos vivendo, e da qual a morte de Paulo Gustavo é um símbolo de grande intensidade. Paulo Gustavo já devia ter sido vacinado num país que estivesse agindo decentemente. Um dos melhores amigos de palco e da vida escreveu sobre a dificuldade de seguir fazendo esse mundo um lugar melhor e cheio de amor sem ele. Marcos Magela disse que Paulo Gustavo era uma explosão de alegria, uma força da natureza, nosso sol. E publicou um vídeo com alguns momentos que dividiu com ele. E teve boatos que eu estava na pior. Cissa tá na pior. O que Para de show, que esse bordão não é nem dele, esse bordão é de Luísa Marilac. Tinha que ser ridículo, esse avião nem é nosso. Vambora de azul, vem. Quem assistia o Paulo Gustavo não tinha como não se encantar com o talento. Quem conhecia de perto sempre soube que ali não era só um personagem. A pessoa mais engraçada que eu já conheci na minha vida. E eu não tô nem dizendo dos personagens, não. Eu tô falando ele, pessoalmente, sentado na mesa do bar. Quando a gente saía junto, era engraçado. Eu saía leve, eu ria sem parar. Estar com ele era isso. Era estar num ambiente onde não tinha como nada dar errado. E eu acho que é por isso que o Brasil sentiu tanto a perda dessa pessoa. Porque era um Brasil que deu certo. O Paulo Gustavo é um Brasil que a gente quer. Paulo Gustavo é a pessoa que mostra pra gente que, apesar de tudo, dá pra gente rir e ser feliz. Com Paulo Gustavo, sempre soubemos. E ele mostra que saber rir também se aprende em casa, como Gael e Romeu descobriram muito cedo. Cadê o Gael? Cadê o Romeu? Cadê? Cadê o irmão? Cadê? Achou? Não. Achou, irmão? Em homenagem ao Paulo Gustavo, depois de Império tem o Cinema Especial com o filme Minha Mãe é uma Peça 3. Em seguida tem o Jornal da Globo. Até amanhã. Vacina sim. Até amanhã.